Olha que maravilhoso, o silêncio já é uma prece, não é mesmo, Tânia? Boa noite a todos. Boa noite também àqueles que estão em seus lares nos acompanhando nesse momento, através do Facebook da casa, Fora da Caridade Não Há Salvação. Que possamos nesses instantes, todos nós sermos envolvidos nessa energia, nesse amor de Jesus. E hoje nós estamos recebendo a Tânia Menezes, que está vindo de Salvador, logo mais nós falamos sobre ela. Mas antes de começarmos a nossa noite, vamos nos harmonizar, agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga que cuida desta casa e cuida de nós com tanto carinho. E assim nós vamos cantando o hino da casa, o Praz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado com o nosso companheiro Gustavo. Praz a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma luz esclareça, a alma luz esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim harmonizados, então, como eu disse anteriormente, nós estamos recebendo na noite de hoje, aqui na nossa casa, a Tânia Menezes, que vem pela primeira vez.
Tânia convive com o tio Di, gente, para os íntimos, como ela se refere a ele, o Divaldo Pereira Franco, e vem nos honrar com uma palestra hoje. Ela está a trabalho, né, essa trabalhadora da doutrina, e tirou um tempinho na sua agenda, conseguiu estar conosco hoje, vai trazendo como tema de sua palestra o egoísmo. E a Tânia, ela está nessa encarnação de enfermeira. Ela é coordenadora do projeto Manuel Filomeno de Miranda, do Departamento Infância e Juventude, evangelizadora infantil, atendente fraterna no Centro Espírita Caminho da Redenção, na Mansão do Caminho. Então, olha, que maravilhoso. Nós temos certeza que nós temos muito a aprender, viu, Tânia? É uma alegria receber você, o José Amorim, os amigos de Limeira aqui presentes, que nós já agradecemos também, e que seja a primeira de muitas outras. Seja bem-vinda, que Jesus abençoe sua fala. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar com vocês, compartilhando deste momento. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Saímos de Salvador, na Bahia, a convite de Newton, para podermos estar fazendo um seminário amanhã. O seminário vai tratar do tema Diálogo com os Espíritos. Nós trabalhamos com um grupo, eu, o esposo José Amorim, que está aqui, e Ulisses Bezerra, fazemos parte do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura de uma dessas obras. Este espírito, ele tem 18 livros psicografados pelo nosso querido tio Di, e ele apresenta em síntese temas relacionados à mediunidade, obsessão, reuniões mediúnicas, desobsessão. Então, amanhã estaremos lá em Limeira, tratando deste tema no seminário à tarde, e Newton, ele cuidadosamente elaborou uma agenda onde nós estamos hoje aqui e estaremos até domingo de manhã proferindo palestra quando nós retornamos. Queremos dizer que o projeto, fundado por 3 pessoas na década de 90, maio de 1990, eles, o meu pai, Nilo Calazans, José Ferraz e João Neves. Por que eles criaram este projeto? Com o objetivo de dar suporte às casas espíritas sobre esses temas: mediunidade, passe, reunião mediúnica, a parte toda de atendimento fraterno. Então, assim, eles vieram até o ano de 2019, foi quando em 2020 veio a pandemia. Mas até 2019, esse trio dos meninos que na época tinham mais de 80 anos, o meu pai hoje tem 88, José Ferraz desencarnou na pandemia, não por Covid, por questão, relacionada a outro fator da saúde, e João Neves ainda vivo. E quando já estava nesse período 2018-2019, eles já não queriam estar viajando, e o projeto sempre teve solicitações para estar proferindo esses seminários no Brasil, e já fomos aos Estados Unidos em 2013. Tivemos uma temporada de 10 dias
proferindo esses temas. E aí, pela indisponibilidade de viajarem, queriam acabar o projeto. E aí tio Di disse, nada de acabar, arranjem substitutos. E aí meu pai disse, não, minha filha já está com a gente há alguns anos, ela é a minha substituta. João Neves designou o meu esposo para dar seguimento. E José Ferraz designou Ulisses Bezerra. E Ulisses não pôde estar, né, nesta temporada, mas nós estamos dando continuidade ao trabalho desenvolvido por estes pioneiros, porque eles de fato são pioneiros, escreveram diversos livros que tratam sobre esses temas: qualidade na prática mediúnica, consciência e mediunidade, reuniões mediúnicas, terapia pelos passes, estudando o livro dos médiuns, passes, aprendendo com os espíritos. Então são temas variados e eu digo a vocês, livros extremamente didáticos, que são de fácil leitura e muito próximos ao que nós vivemos no cotidiano relativo a esses temas. Então, convidamos vocês para amanhã. Temos vagas, né, Newton? Um pouquinho mais tem. Quem desejar, amanhã às 14 horas, será onde, Newton? Amanhã? Onde será? No Centro Espírita Luz de Caridade, na Feira dos Plantos no Centro de PC, é do lado do cemitério lá da Saudade, lá de Limeira. Em Limeira. É antigo do nosso lar. Pronto. Então, estendemos aqui o convite, mas sem delongas, vamos para o tema que nos foi proposto, o egoísmo. Aí eu pergunto, tem alguém egoísta aqui? Não tem, né? Quando nós nos perguntamos a respeito disso, nos esquecemos que Emmanuel está apresentando para nós, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que é intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo, item 11, é escrito no primeiro trecho, Emmanuel, e depois segue Pascal. O que Emmanuel vai dizer logo no início? O egoísmo, chaga da humanidade, a cujo progresso moral obsta, tem que desaparecer da Terra. O Evangelho segundo o Espiritismo, este ano nós completamos 160 anos da sua publicação. 15 de abril de 1864. E aí a gente pensa, mas Emmanuel, quando trouxe esse texto, que foi no ano de 1861, e Kardec publica em 1864, já passaram-se tantos anos. E será que esta chaga, ela ainda persiste? Se algum de nós aqui achar que não é egoísta, talvez não se conheça. Porque a gente pensa que o egoísmo às vezes está distante de nós. Chaga, aí eu vou falar da minha condição de enfermeira. Chaga é uma ferida. Uma ferida, quando nós vamos pensar, quando a gente era criança, virava e mexia, a gente caía, tinha uma ferida. Se cortava, era uma ferida. As mulheres que iam tentar costurar alguma coisa, a agulha ia, fazia uma ferida. Toda ferida, ela, a depender da sua extensão, da sua profundidade, ela vai requerer mais tempo ou menos tempo para a sua cicatrização. Se a ferida é profunda, ela vai levar mais tempo. Se a ferida ela é extensa, ela vai levar mais tempo. Mas às vezes
A gente tem uma ferida superficial e acha que vai ser rápido o seu processo. Mas eu tenho diabetes. Então esse processo, mesmo sendo superficial, vai levar mais tempo. Quando Kardec nos traz esta expressão chaga, ele está dizendo para nós que precisamos cuidar desta ferida que ainda nos mantém vinculados, presos ao nosso primitivismo e que muitas vezes temos dificuldades em estarmos extirpando. Mas ele segue trazendo que vai impedir o nosso progresso moral. O que é mesmo a moral? Allan Kardec vai perguntar, Livro dos Espíritos, definição de bem e mal. Que definição se pode dar de moral? Quando a gente pergunta o que é uma pessoa imoral, a gente sabe, mas o que é mesmo a moral? Kardec, quando pergunta, os benfeitores vão estar dizendo para nós que a moral é a regra do bem proceder. Ponto. Eu procedo bem? Cada um responde para si. Porque nós também conseguiremos identificar situações onde o nosso procedimento não foi aquele que deveria ter sido. Nós sabemos quando nós burlamos, quando nós mentimos, quando nós o fraudar, quando nós deixamos de fazer. Mas aí os benfeitores seguem dizendo: funda-se na observância da lei de Deus. Mas o que é que a lei de Deus está dizendo para nós? Uma série de recomendações. E a gente pensa, este pai amoroso, bom, justo, que nos oferece a oportunidade de voltar para o aprendizado, para a libertação, mas nem sempre nós conseguimos aproveitar as oportunidades que nos chegam. Exemplo, alguém nos provoca, seja na família, seja no trabalho, seja na vizinhança. Como eu procedo diante da provocação? Eu rodo a baiana. Eu estou seguindo a lei de Deus? Porque aquele que me provocou, ele foi colocado como um instrumento para que eu pudesse provar a minha observação à lei de Deus. Se porventura eu não consigo atender a esta demanda, é porque eu ainda não estou nesta moral esperada como filho de Deus, como aquele que está aqui. Por que nós estamos aqui mesmo? Sexta-feira de noite, saímos das nossas casas, saímos às vezes de um dia exaustivo do trabalho e viemos para cá em busca de quê? De algo. De algo para espairecer, para aprender, para se tornar melhor. Então, cada um tem um propósito que coloca, mas esse propósito ele está dentro de algo que é maior e que muitas vezes nós não temos concretamente a resposta para poder estar trazendo. Então, quando Kardec vai indagar que definição se pode dar de moral, e os benfeitores vão estar respondendo que a moral é a regra do bem proceder, funda-se na observância da lei de Deus. Eu procedo bem quando eu sigo a lei de Deus. E aí a gente volta para a provocação.
Se alguém me provoca e eu reajo, vamos pensar nesta reação. Tânia, palestrante, não reage. Eu posso não ter uma reação física que vocês veem, mas a minha mente está ali, ó, maquinando. Ah, Newton me provocou? Deixa ver que vai chegar o momento dele. Então nós temos passos que vamos avançando para esta observância à lei de Deus. E que muitas vezes a gente não se dá conta. É claro que não reagir na ação, eu já estou em um patamar melhor. Mas eu também preciso me trabalhar para esta fonte que é a nossa essência. Porque quem pensa não é Tânia, é a alma, espírito, alma encarnada, sede pensante, princípio inteligente que nos anima. Mas Tânia, ela traz uma história que não pode ser desconsiderada. Porque ainda que eu esteja investindo nessa jornada agora para agir mais na direção do bem, em alguns momentos aquilo que diz respeito à minha origem me conclama a uma reação. Eu já não estou na reação corporal, mas a reação mental ainda me assinala este primitivismo que eu preciso estar trabalhando. E aí nós vamos na parte terceira de O Livro dos Espíritos, que é a parte destinada ao estudo das leis morais. No último capítulo, nós temos nessa parte 10 leis morais que Allan Kardec nos apresenta. Mas o primeiro capítulo é da lei divina ou natural. E o último, que abre e fecha, tem as 10 leis. O 12º capítulo é da perfeição moral. E é neste capítulo que Allan Kardec vai tratar do egoísmo. Questão 913 é a que abre este tópico do capítulo 12º, parte 3ª de O Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, tem alguém aqui que tem vício? Tem, só na Bahia, né? Aqui em São Paulo não tem ninguém. Dentre os vícios, qual que se considera radical? Então, Kardec está dizendo que a gente tem vício. Respondem os benfeitores. Temos dito muitas vezes o egoísmo. Então, eu tenho um vício. Examinai a raiz de todo o problema e vereis que no fundo é o egoísmo que vai estar determinando. E aí nós selecionamos uma mensagem que está aqui neste livro, Seara dos Médiuns. Essa é uma capa de edição mais antiga, tem a edição mais atual. Tem um capítulo aqui que é intitulado 3 Atitudes. Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E aqui Emmanuel vem tratando, na verdade esse livro ele faz um apanhado de diversas mensagens que foram psicografadas por Chico, e ele faz uma coletânea dessas mensagens que se relacionam à seara mediúnica. E aqui esta mensagem ela é intitulada 3 Atitudes. O que Emmanuel observou? Que no nosso comportamento, que é marcado pelo egoísmo e orgulho, nós podemos estar nos trabalhando para poder vencer. Egoísmo é um vício? É. Como é que nós podemos vencer
Aí é a questão 917. Como se destruir o egoísmo? E aí os benfeitores, numa resposta mais ou menos longa, mas numa síntese vai trazer assim: o egoísmo se enfraquecerá na medida que a vida moral prevalecer sobre a vida material. E é o que essa mensagem vai trazer aqui. Nós precisamos pensar no nosso dia a dia quais têm sido os nossos investimentos. Porque todos já temos a compreensão de que esta vida é transitória. Se hoje eu estou passando por alguma dificuldade, ela vai passar. Nós seguiremos. E é transitório porque um dia todos nós receberemos o convite para fazermos a nossa viagem de retorno à verdadeira vida. Então, esta é a transitoriedade que faz parte da jornada evolutiva de todos nós. Somos seres espirituais que estamos agora vivendo a experiência corpórea, mas nesta experiência corpórea que estamos vivendo, ainda não temos esta visão do ser espiritual que somos. Por quê? Ainda nos movimentamos muito para atender às necessidades da matéria. É o que essa mensagem vai estar trazendo aqui para nós. Então, quando eu penso no meu dia exaustivo, que eu acordei, eu fui arrumar as crianças para ir para a escola, eu fui para o meu trabalho e aí eu só volto de noite. O que foi neste período, digamos, de 12 horas, desde quando eu acordei até a hora que eu voltei para casa, que eu investi na minha vida espiritual? Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Nós temos que fazer tudo isso. E, paralelo a levar a criança para a escola, ter que ir para o trabalho, a desenvolver as atividades, eu posso me colocar na posição deste ser espiritual que sou. Vou dar um exemplo. Eu sou funcionária pública e dizem que o funcionário público não trabalha. Não é a minha realidade. E ainda mais que baiano é descansado, né? Quando nós víamos de Guarulhos para Limeira, conversando com Daniel, Daniel dizendo: eu acordo às 5 da manhã. Eu digo: ô Daniel, eu acordo esse horário e às vezes um pouquinho mais cedo. Aí ele: 10 para 5 eu estou acordando, estou levantando. Então, quando a gente pensa nessa jornada que inicia às 5 da manhã e vai finalizar 10, 11, meia-noite, o que é que eu estou fazendo deste tempo em termos de esforço para a jornada evolutiva que é apresentada para todos nós? E aí, nesta duração do dia, eu observo que o egoísmo está ali, o orgulho está ali, a vaidade está ali. Porque sendo o egoísmo este grande vício, essa chaga, conforme coloca Emmanuel, como na resposta à questão 913, examinai todos os males e vereis que a base está ali no egoísmo. Então, se eu estou passando todo dia nesse corre-corre, nessa labuta, e como funcionária pública, eu vou acompanhar alunos, eu sou professora, no Hospital das Clínicas. É um hospital imenso, naquele formato de H. Tem A, B, C, D. E eu própria, como eu não sou funcionária do hospital, às vezes chega alguém para pedir informação, porque é muito paciente que vem do interior, da redondeza, da própria cidade. Onde fica isso? Onde fica aquilo? E aí nós vemos que as pessoas não têm disposição nem disponibilidade
para dar qualquer tipo de orientação, em sua maioria. E aí a gente se pergunta, eu estou sendo esta pessoa? Porque se eu estou, isso significa que eu sou egoísta. Eu só penso em mim. Aí a gente lembra de Chico Xavier, certa feita, correndo, andando acelerado, porque acordou tarde para ir para o trabalho, se atrasou, alguém no meio do caminho, seu Chico. E aí ele, não posso atender, Emmanuel aparece, volte e vá ver o que ela precisa. Ele volta, porque apareceu lá, aumentou, né? Vá lá. Então, se não fosse, ele estava correndo para poder chegar no trabalho. Ela só queria entender a receita que tinha sido passada, como era que tomava os medicamentos. Chico olhou, deu orientação e seguiu. Deu uns passos, Emmanuel. Olhe para trás e veja o que ela expressa de gratidão na sua direção. Já pensou se fosse o contrário? São os mecanismos da vida que nós não nos dispomos a atender uma pessoa, a responder. Às vezes a gente até sabe, mas tomados pela nossa pressa, pelos nossos afazeres, nós não nos colocamos neste lugar. E aí vem a mensagem, as 3 atitudes. Emmanuel vai apresentar diversos cenários que nós vivemos no cotidiano. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer. Vamos lembrar deste período da pandemia que nós vivemos. Quando iniciou todo aquele processo, ninguém imaginava que iríamos ficar tanto tempo como nós ficamos, reclusos, isolados. E aí precisava de máscara e álcool gel. O que aconteceu com os preços iniciais desses produtos? Nós pensamos no que estava precisando ou em ter rapidamente um lucro exorbitante? É egoísmo ou não é? Vamos para a atualidade. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Os atravessadores. O preço do arroz, não sei como está aqui, mas lá. Mas o que é que a gente ouve dizer? A safra já tinha sido quase toda colhida. E por que faz um preço que não condiz com a realidade? É a sociedade que nós vivemos. Mas nós precisamos nos colocar no nosso lugar, porque nós estamos falando do macro. E no micro, qual é a minha posição na sociedade? Como eu tenho agido diante daquilo que eu disponho para poder favorecer a sociedade? E aí vem o ego, ainda na sociedade. O orgulho faz como quer, o bem faz quanto pode acima das próprias obrigações. E aí nós pensamos que às vezes é necessário que aconteçam essas tragédias para que o nosso coração se sinta sensibilizado para ajudar. Porque se não acontecer isso, eu não faço nada. Mas observem quantos se movimentam quando isto acontece. Nós temos uma pessoa amiga que mora em Viena e amanhã vai ter lá, as casas espíritas vão fazer um almoço beneficente para que a renda seja revertida para um grupo de trabalho lá no Rio Grande do Sul.
Então a gente vê no mundo, né, são brasileiros que moram lá, mas estão fazendo este movimento. E por que será que nós não nos movimentamos sem que venha situações como essa que está acontecendo? Porque a necessidade, ela paira no mundo. É claro que se acentua com ocorrências como esta. Mas não deixamos de ter pessoas das mais variadas necessidades. É o egoísmo. É este pensar em nós, nas nossas necessidades. E aí lembramos da benfeitora Joana de Ângeles, que ela vai trazer no livro Constelação Familiar, que quando nós passamos a estabelecer um relacionamento com o outro, o relacionamento afetivo, eu já vou trabalhando o meu egoísmo. Por quê? Porque eu passo a ter alguém para pensar, para cuidar, para poder ter este relacionamento. Antes, eu estava pensando só em mim. E aí ela segue dizendo que isso se amplia quando vem os filhos. Então, além de pensar no companheiro, companheira, eu passo a estender o meu afeto, o meu cuidado para os filhos. Apesar de que nós também sabemos que muitas vezes os pais, eles não modificam a sua vida com a chegada dos filhos. São casos e situações. Mas voltando para a sociedade, tudo quanto nós estamos fazendo no lar, isso vai se reproduzir na sociedade. Então, se dentro do lar eu não educo para o olhar para o outro, quando essas crianças forem conviver, elas serão egoístas. É claro que há uma fase no período do desenvolvimento infantil que a criança, ela quer tudo para ela, ela não sabe dividir, mas é uma fase que passa. E se bem orientada, passará mais rapidamente. E aí, quando nós pensamos em termos de sociedade, é importante pensar qual é a sociedade que nós desejamos partilhar no nosso dia a dia. Porque aquilo que nós almejamos é o que nós deveremos estar fazendo no contexto do nosso lar, da nossa família. Então, aquilo que estamos formando vai reproduzir no mundo social. Esta reprodução, às vezes nós pensamos, eu não vou usufruir, eu já estou envelhecido. Você não vai usufruir, talvez, na presente existência. Mas nós reencarnamos. Nós vamos voltar. E quando nós voltarmos, nós vamos colher os frutos que plantamos quando estivermos aqui. Ah, mas eu não vou voltar no mesmo país, na mesma cidade. Onde você voltar, você vai colher os frutos. Então, se eu hoje estou agindo enquanto pessoa que só penso em mim, eu vou colher esses frutos cedo ou tarde. Porque nós reencarnamos para quê mesmo? Reencarnamos para refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada, mas também para o progresso. E nós somos os colaboradores deste progresso. Se a sociedade, ela se manifesta mais no egoísmo,
ela é o resultado de cada individualidade que compõe aquele contexto. Então precisamos pensar nisso para poder mudar, porque nós queremos a mudança do macro. O macro não vai modificar sem que o micro faça as mudanças internas. É por isso que a proposta de Santo Agostinho, ela é sempre muito atual, porque quando ele nos recomenda, na resposta que nós encontramos à questão 919A de O Livro dos Espíritos, que está neste contexto da perfeição moral, nesta viagem que precisamos fazer todos os dias ao deitar, uma retrospectiva de quais foram as nossas ações. Por que ele nos recomendou isso? Porque se fizermos isso e observarmos que hoje alguém precisou de mim e eu não estendi a mão, eu vou lá identificar. Olha o egoísmo aí, marcando a minha maneira de ser. Mas quando eu identifico as minhas dificuldades, eu tenho que dar o passo seguinte. Não basta só identificar. Eu tenho que estabelecer quais são as propostas para sair daquele lugar. Esta é a proposta reencarnatória para todos nós. É por isso que o Pai nos oferece infinitas possibilidades de estarmos indo e vindo ao longo de sucessivas reencarnações, para inclusive colocar em prática todo o aprendizado que nós tivemos quando estávamos no mundo espiritual. Porque quando estamos lá em cima, nós não ficamos de braços cruzados. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos preparamos para voltar, passamos por cursos preparatórios. Há um investimento enorme para que a gente esteja aqui. Vale lembrar ou recordar, ou para quem não sabe, nós temos no mundo espiritual cerca de 4 vezes mais espíritos do que encarnados. A população do planeta é em torno de 7 bilhões de habitantes. Multiplique por 4 no mundo espiritual. É fácil reencarnar? Tem uma fila. E se a gente pensar que hoje as famílias cada vez mais reduzidas, meus avós maternos foram 10 filhos, paternos 8. Nós tivemos 2. A filha só tem 1. Talvez não queira ir no segundo, está muito caro, mãe. Escola ninguém aguenta. Então, se antes estava mais fácil porque as famílias eram numerosas, hoje está mais difícil. Mas quando nós estamos lá, que aparece a oportunidade de voltar, que vão elaborar a nossa ficha, Tânia, trabalhar o egoísmo, viu? Não perca a sua chance. Aí Tânia abraça, diz que vai dar certo, é preparada. Quando chega aqui, a primeira oportunidade, vou botar o preço do álcool gel lá para poder ganhar. Isso é um exemplo diante de tantos. E cada um vai pensar no que já passou na sua vida. Quais foram essas oportunidades e que nós fechamos a porta àquilo que no mundo espiritual nós acolhemos, nós achávamos que iríamos dar conta, mas diante do primeiro desafio, somos fracos. E o egoísmo vai falar mais alto. E a sociedade reclama. Mas a gente reclama de quem está lá, no patamar, na direção, porque a culpa é do presidente, do governador, do prefeito, do vereador. Não nos colocamos neste lugar de que estamos sendo responsáveis
para que a sociedade continue agindo assim. Por quê? Vamos pensar, voltar para a pandemia. Vai faltar os produtos no mercado. O que é que eu faço? Compro todo o estoque. Eu estava observando no começo do problema do Sul, quando eu fui no mercado, estava lá estipulado a quantidade de arroz que podia comprar. Se não fizer isso, aquele que tem, ele leva tudo para acumular. E quem não pode fazer isso, porque não tem dinheiro para comprar 10 sacos de arroz, ele compra um, quando acabar, o preço está, que ele não vai ter condições de comprar. Essa é a sociedade que nós vivemos e nós somos os responsáveis. Porque se nós temos condições, eu tenho que pensar em mim e na minha família. Não vai faltar para mim e para a minha família, que falte para o resto. Não é assim que a gente pensa, ou eu estou falando algo que está distante do que acontece? É a nossa realidade. Então, o egoísmo, ele vai continuar prevalecendo, porque estamos ainda com um foco muito grande na nossa vida material. E a nossa essência? Onde ela fica? Qual é a nossa vontade? Aí cada um pensa por si. Qual é a nossa vontade? Em acertar, em progredir, em se tornar melhor, em ser mais altruísta, em olhar mais a necessidade do outro, em pensar menos em si. Mas aqui ainda segue no trabalho, o ambiente, que a gente defende o que é nosso. Às vezes, nós nos afastamos do dever, nos afastamos da lei de Deus para resguardar a sua vaga, para resguardar aquilo que lhe dá o sustento. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si. É interessante a gente observar os meninos quando estão na escola, que participam de gincana. A equipe, ela é coesa, mas olha o egoísmo, porque ela quer vencer. Então ela vai fazer de tudo para que a equipe vença. Recentemente, bateu a nossa porta 2 adolescentes, isso foi no início do mês, pedindo gêneros alimentícios, porque era a gincana da escola para mandar para o Rio Grande do Sul. Dois sexo masculino. É tão diferente quando são meninas que batem a porta. E as meninas são todas despachadas, é isso e não sei o quê. Os meninos quase que não falam. Olham para baixo, sentem aquela... Aí eu, para dar uma quebrada, qual é a escola? E como é que está a equipe? E quase não falava. Aí eu fechei a porta, não conhecia, fui pegar quando eu voltei. E os meninos olharam o que deram, mas foi uma alegria, um entusiasmo. Porque até nisso, às vezes a gente tem em casa, mas a gente não dá. Quantas vezes já jogamos comida fora que estragou na geladeira? Alguém aqui já passou por isso? Mas nós somos incapazes de estar vendo que vai estragar. Eu sei alguém na rua que precisa,
é o meu porteiro, é alguém do meu trabalho, mas eu não faço esse movimento. Lembrei agora, ele estava recentemente lavando o carro no prédio e aí chegou um funcionário de serviços gerais perguntando se tinha algum restaurante ali perto que a comida dele tinha estragado. É claro que ele sabia que tinha e o que tinha não era da condição dele. Mas ele queria pedir. Aí ele disse, eu peguei a comida, não fervi e estragou. Aí ele virou e disse, traga sua vasilha que eu vou botar a comida para você. E aí ele ficou receoso porque ele não pode fazer isso no ambiente de trabalho. Com medo da supervisora, eu vou pegar, mas a supervisora não pode ver e tal. Se isso chega para a gente faz esse movimento. A gente atende àquela necessidade, porque se não encontrar quem faça, ele não vai almoçar. Porque talvez o próprio colega dele também não possa estar dividindo o pouco que ele tem. Então, isso é uma situação diante de tantas. Nós fazemos parte de uma equipe que trabalha numa casa espírita, uma equipe que trabalha no seu trabalho, uma equipe que trabalha na família. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na dor alheia, é tudo isso que a gente está apresentando aqui. O egoísmo esquece. Como isso é marcante. Quantas pessoas já passaram diante de nós situações difíceis, muitas vezes não tiveram a abertura para nos pedir, mas indiretamente falaram para nós da sua necessidade e nós não conseguimos abrir a nossa mão. Quando nós abrimos a nossa mão, nós estamos abrindo o nosso coração. E isso é o trabalho que nós precisamos fazer para combater o egoísmo. Estamos abrindo a nossa mão. No estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. Então nós temos diversas oportunidades para podermos estar no nosso dia a dia investindo para que esta chaga, conforme fala Emmanuel, possa desaparecer da terra. Está impedindo o progresso moral. Mas não é o progresso moral do nosso vizinho. É o nosso. É o da minha família. É do meu grupo que eu convivo. Porque todo espaço, todo cenário que eu tiver, eu sou responsável, corresponsável. A culpa diante de uma situação que eu estou, mas eu não tomei parte. Soube, sabia. Então, estar junto é um compromisso. E qual é o nosso compromisso? Aí vem aqui no Evangelho, quando Pascal, que fecha
esse tema do egoísmo vem assinalar para nós, no finalzinho desse texto, ele vai dizer assim: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Tranquilidade, segurança. A gente busca tanto isso. Aí por que não acontece? Por conta do egoísmo. Mas não é o egoísmo do outro. É o egoísmo que está dentro de cada um de nós. O que eu quero ser? O que eu projeto para o meu futuro? Quais são as minhas expectativas? Porque precisamos pensar a respeito disso. O que é que eu almejo quando eu terminar essa minha viagem aqui na Terra e for para a verdadeira vida? Quando perguntarem o que eu fiz dos dias da minha existência, qual será a minha resposta? Como a minha consciência ela assinalará quando se deparar com as oportunidades que nos foram apresentadas e que eu não soube aproveitar como deveria? Então, que nós saiamos pensando neste meu propósito. Por que eu estou aqui nesta experiência? Está constantemente se perguntando se está atendendo aos propósitos que foram estabelecidos para este retorno. Não desconsideremos o alto investimento que a espiritualidade fez para estarmos aqui. Então, se não soubemos aproveitar como deveríamos até agora, nunca é tarde para começar. A criança, quando começa a andar, ela cai diversas vezes. E ela não levanta e já sai andando, não. Ela vai se arrastando, depois ela vai engatear, depois ela levanta e cai, depois ela anda mais firme, cai. Até assim é a nossa jornada. Levantamos, caímos, mas não vamos nos deter nas quedas. Eu fui egoísta, não é possível, não deveria estar agindo assim. Já foi, já aconteceu. Diz a benfeitora Joana de Ângeles, nada de autoculpismo. Porque você ficar remoendo aquilo que já aconteceu, você não sai do lugar. Reconheceu que foi egoísta? Que bacana que você já consegue estar neste lugar de reconhecer a sua fragilidade. Mas quais são as potencialidades que vão me tirar deste lugar, me fazer levantar? Então é confiar nas potências, naquilo que são os nossos talentos, o que Deus nos colocou à disposição para que pudéssemos estar lançando mão e sermos vitoriosos em nossa jornada. Então essas são as nossas reflexões. Esperamos ter contribuído de alguma maneira para esta revisitação do nosso mundo íntimo, daquilo que nós estamos sendo. E eu quero dizer, todos nós caímos em algum momento. Isso faz parte da nossa caminhada. Mas vamos reerguer. Vamos ter a disposição para lutar. Não vamos desanimar.
Porque Jesus já havia dito, está lá na narrativa do evangelista João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos vencer o egoísmo, se tivermos disposição. Emmanuel, na mensagem, vai dizer assim, que todos os cristãos devem lançar as suas armas para combater o egoísmo. Nós podemos, basta querer, basta mobilizar esta grande potência de nossa alma que se chama vontade. Assim assinala Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. O que nós queremos para a nossa vida? Se desejamos combater o egoísmo, este é o nosso primeiro passo para poder sair deste lugar. Mas só desejar não vai ser suficiente. Aí eu vou elencar os passos. E aí esse vai ser o nosso dever de casa. O que eu posso fazer a partir de agora para vencer o egoísmo que reside em nós? Sem proposta concreta, eu só vou ficar, Então eu preciso, não é Newton que vai dizer o que eu tenho que fazer, né, Newton? Cada um responde por si, cada um é que sabe de si. Gratidão, irmãos, amigos, por este momento maravilhoso, por esta energia que vocês dispensaram, pela atenção, pelo carinho com que fui recebida. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe. Ele é o condutor de nossas vidas, é o governador do nosso planeta. Investe em cada um de nós. Quando caímos, Ele é o primeiro a estender a mão, a confiar que nós temos a capacidade de soerguer. Então acreditemos, busquemos, confiemos e saiamos daqui animados, fortalecidos, com a coragem necessária para combater este egoísmo que está ainda dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde, nos proteja e nos envolva com o teu infinito amor. Muita paz.